Bom, pessoal, meu nome é Douglas, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e vivo atualmente em Santa Catarina, eu e a minha família. A minha história de vida e o meu testemunho com relação à religião tem muito a ver com as testemunhas de Jeová. Antes mesmo de eu nascer, minha mãe era uma estudante da Bíblia e a duras penas conseguiu transferir o conhecimento que ela recebeu para os filhos, incluindo eu. Meu pai era um opositor e então foi muito difícil frequentar as reuniões na infância, era muito difícil seguir como um membro das Testemunhas de Jeová, porque meu pai era contra a minha mãe pertencer a esta religião. E foi muito difícil, mas nós queríamos seguir as doutrinas da religião das Testemunhas de Jeová e críamos sinceramente que era verdade e fizemos esforço, muito esforço, da qual eu não vou detalhar, mas talvez alguém que passou por isso saiba a dificuldade que é quando se tem oposição ao estudo da Bíblia e a pertencer às Testemunhas de Jeová. Porque as Testemunhas de Jeová são uma religião polêmica, com respeito a transfusões de sangue, com respeito à doação de órgãos. Naquela época isso era muito falado. Não tínhamos aniversário, não podia cantar o hino nacional, nem mesmo frequentar um casamento ou um velório dentro de uma outra igreja que não fosse as Testemunhas de Jeová. E assim foi minha infância no interior do Rio Grande do Sul, com a presença da religião muito forte na minha vida. Desde jovem eu li as publicações da Torre de Vigia, tive instrutores, pessoas de muito bom caráter, dedicadas, sérias, comprometidas comigo, e fiz boas amizades. Até os meus 18, 19 anos, dentro das Testemunhas de Jeová, eu tive bons amigos. E ali conheci pessoas que eram ativas, como superintendentes de circuito. Eu recebi na minha casa, eu também participei como pioneiro, ajudei a fundar inclusive uma congregação no interior de Santa Catarina, participei lá onde havia a maior necessidade de publicadores, e a minha vida era muito ativa. Eu sempre fui zeloso, minha média de horas era muito boa nas Testemunhas de Jeová. Eu ia de porta em porta, e no final do mês declarava um relatório. Como alguns já sabem, as Testemunhas de Jeová têm um controle sobre o trabalho que cada membro executa. Eu era bem zeloso e a minha média era muito boa. Eu não me envolvia com o mundanismo e não fui em momento algum imoral enquanto eu estive dentro da organização. Eu era realmente bem dedicado, E quem me conhece, lembra de mim, sabe. Eu procurava fazer tudo que o corpo governante mandava, não questionava não. Até que comecei a enfrentar conflitos internos com a minha própria consciência e as discrepâncias, as incoerências das publicações da Torre de Vigia começaram a me incomodar, especialmente no aspecto apologético em relação ao caráter de Deus. Jeová é pintado muitas vezes como um Deus bonzinho e em outros momentos como um Deus terrível. Então você não sabe quem agradar. O Evangelho, a mensagem do resgate de Jesus Cristo, era apenas um adereço ao pacote todo de doutrinas da salvação pelas obras. Tudo isso começou a despertar em mim um desejo muito forte de ler o Novo Testamento em outra Bíblia. Então, com 19, 20 anos, 21 anos, eu comecei a ler o Novo Testamento puro, sem usar a sentinela, sem usar a Despertai, e fazer minha pesquisa.
Ali eu pude ler no Evangelho de João aspectos de Jesus da qual eu não acreditava até então. Pude ler também que todos podiam comer do pão e beber do vinho na Santa Ceia. Essa fé especialmente foi a motivadora da minha saída das Testemunhas de Jeová. Por quê? Eu, com apenas 19 anos, tomei dos emblemas na comemoração da morte de Cristo, que as Testemunhas de Jeová não comem do pão nem bebem do vinho na Santa Ceia. Elas têm uma doutrina particular sobre isso, elas não acreditam que a maioria vai para o céu, e sim vão viver na terra, no reino de Deus. Bem, eu também respeitava isso, porém, eu lendo o Novo Testamento percebi que não havia duas esperanças cristãs. Percebi que isso era uma mentira e não quis sair da religião prontamente, porém decidi tomar dos emblemas e comecei então a participar da comemoração. Imediatamente todos falavam sobre os 144 mil, que eu era muito novo, muito jovem para fazer parte do grupo dos 144 mil ungidos. E eu nunca me senti membro do grupo dos 144 mil do Apocalipse, eu apenas me sentia membro de Cristo. Eu cria que Cristo ressuscitou entre os mortos e estava à direita de Deus o Pai intercedendo por mim. Então percebi que isso bastava para tomar dos emblemas. Começou uma perseguição, eu fui perseguido por muitos anciãos, que infelizmente não são pessoas honestas, eles são pessoas que utilizam de meios de espionagem, tentavam descobrir alguma coisa da minha vida particular para desqualificar o fato de eu tomar dos emblemas. Criaram boatos, fofocas a meu respeito, e ali sofri muitas coisas. Pela graça e misericórdia de Deus, isso não durou muito, durou 2 anos e meio aproximadamente, em que eu ainda tomei da Santa Ceia lá, e até a minha saída, né? E da minha família também, da minha mãe no caso. Era apenas eu e ela ativos na organização nesta ocasião. Comecei a pesquisar as falsas datas que as Testemunhas de Jeová publicaram ao longo dos anos e chegar à conclusão daquilo que já era óbvio, né? A organização Torre de Vigia se trata de uma seita pseudo-cristã que nega a ressurreição de Jesus Cristo na carne. Eles dizem que ele se desmaterializou e materializou após a ressurreição. Só isso já nega completamente o cristianismo ortodoxo dos 3 primeiros séculos, quando nem mesmo havia igreja romana ainda. Então, o fato das Testemunhas de Jeová terem um pouquinho mais de 100 anos já é indício para desconfiar que elas são uma seita, que não compartilham dos canones principais do cristianismo canônico, histórico. Compreendi então que eu precisava sair, porém havia muitas amizades, eu construí toda a minha juventude ali, mas a fé na suficiência do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo me deu força para sair. E sempre tem um texto bíblico que eu gosto de citar com relação à minha saída das Testemunhas de Jeová, que é o texto de João, no capítulo 14, versículo 6, onde Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o único que pode nos conduzir ao Pai. Ou seja, a organização Torre de Vigia e o corpo governante, na Sentinela de fevereiro de 2017, na página 28, ela afirma que sem o corpo governante é impossível conhecer a verdade. Ela coloca o corpo governante em pé de igualdade com Jesus Cristo. E esse é o maior erro da organização. Eu pude abrir meus olhos com relação a isso, lendo o livro do Raymond France,
ex-membro do corpo governante, que escreveu 2 livros, um chamado Crise de Consciência e o outro Em Busca da Liberdade Cristã. Na época, nas minhas pesquisas, eu li estes 2 livros muito bem documentados, com provas contundentes de que as Testemunhas de Jeová são uma heresia, uma seita. E ali o irmão Raymond Franz provou, com o uso da Bíblia Sagrada, de muito boa teologia, de que as Testemunhas de Jeová são uma religião falsa. Ao ler estes 2 livros e com mais de 1 ano de oração, com muita oração e busca da ajuda divina, então eu expus ao corpo de anciãos da minha congregação em Santa Catarina de que eu não estava compactuando com muitas das doutrinas, mais de 30 doutrinas falsas que as Testemunhas de Jeová ensinam como se fossem a verdade absoluta. Elas não condizem com as Escrituras Sagradas. A pessoa que desejar, estiver pensando em entrar nas Testemunhas de Jeová, ela deve pensar muito antes, porque os danos psicológicos, sociais que esta seita pode causar são perigosos. O fato da maioria das Testemunhas de Jeová serem pessoas boas e honestas não significa que os danos psiquiátricos que essas doutrinas podem causar sejam inocentes. Não, são danos sérios. Na minha família mesmo, a gente percebeu isso. Quanto tempo leva para desintoxicar a mente dessas doutrinas falsas que colocam medo, manipulam e chantagiam, né? A Testemunha de Jeová ela funciona com chantagem, com ameaça de desassociação o tempo todo. Eles acreditam que as pessoas que encontram a Jesus Cristo, na verdade, e saem das Testemunhas de Jeová, eles continuam acreditando que elas são pecadoras, que elas são apóstatas, enfim. Quando, na verdade, o corpo governante é o maior apóstata, porque eles dizem que eles são o único canal. E quando Jesus diz em João 14,6 que ele é o único canal ou caminho. Então agora quem está falando a verdade? É o nosso Senhor Jesus Cristo ou o corpo governante? É óbvio. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a verdade, e não uma denominação religiosa, uma seita ou um partido. Devemos seguir a Jesus incondicionalmente e obedecer o que ele ensinou, não temendo os homens, nem o apelo da família, nem o de qualquer outra instituição. Quando eu decidi colocar a Jesus Cristo acima de tudo na minha vida, então eu não tive medo. Eu expus aos anciãos e falei a eles que eu não iria escrever nenhuma carta de dissociação, porque eu não escrevi nenhuma carta ao entrar nas Testemunhas de Jeová. Eu não era sócio de Deus, então era impossível me desassociar. Falei a eles que não iria mais frequentar as reuniões e queria pregar o verdadeiro evangelho da graça de Deus, conforme declarado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. O evangelho da ressurreição de Cristo, que sem isso não existe reino de Deus. Primeiro, a pessoa precisa nascer de novo. Falei isso a eles, me retirei da sala. Na próxima semana eles me desassociaram. Então eu fui desassociado por acreditar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Basicamente este é meu testemunho. Eu recomendo a você, talvez possamos deixar o link nessa gravação, o site www.testemunha.com.br, o site muito bem documentado, com provas baseadas na Bíblia de que as Testemunhas de Jeová são uma religião falsa. E o site apresenta uma perspectiva cristã também. Eu não conheço pessoalmente as pessoas que elaboraram o site, mas ele sempre me ajudou muito. O site Testemunha, ele foi, acho que composto por Cid Miranda e William Gadelha.
Esse site é muito bom. Eu sugiro a você ou quem quer que seja de pesquisar o conteúdo dele e ler a Bíblia no puro, ler o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo sem a interferência da revista A Sentinela. Se a organização for a verdade, ela não deveria impedir você de frequentar outras igrejas para poder ver o fruto. Se você não pode ver o fruto de outras igrejas, a opinião de outros teólogos com respeito ao livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, como outros teólogos traduziram a palavra Deus com D maiúsculo e as Testemunhas de Jeová traduziram Deus com D minúsculo na tradução do Novo Mundo. Se você não pode investigar nas línguas originais se as Testemunhas de Jeová estão ensinando a verdade ou não, então você está numa prisão e elas não são a verdade. Mas se elas são a verdade, elas incentivariam você e eu a fazermos pesquisas fora dessa religião e provar para nós mesmos que a nossa religião é verdadeira. Na verdade, não existe religião verdadeira. O que existe é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele mesmo como pessoa que é a religião verdadeira. É Ele que nos liga com Deus e não uma seita, uma denominação que vai nos salvar. Eu acredito que eu resumi bem, mas teria muitos outros detalhes que eu poderia expor e muitas questões particulares com respeito às falsas doutrinas das Testemunhas de Jeová, da qual consigo provar que são falsas com base unicamente nas Sagradas Escrituras, como, por exemplo, a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo, as falsas datas, das quais nenhuma se cumpriu, as duas classes, a grande multidão e os 144 mil, isso é uma doutrina falsa, impedir que as pessoas tomem decisão baseada na sua consciência, ao invés disso, na revista Sentinela, toda essa manipulação e chantagem que as Testemunhas de Jeová fazem, serve para mostrar que se trata de uma seita e não da família de Deus, a congregação genuína de Cristo, que compõe de todos os santos, todas as pessoas que se tornaram crentes em Jesus. Não importa a sua denominação, o que importa é a fé genuína no sacrifício de Cristo. Falar o contrário é afirmar que o sangue de Cristo não tem poder para salvar. Seria blasfêmia. E é isso que o corpo governante faz e eles blasfemam contra a suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo ótimas pesquisas a todos e que possam provar para si mesmo que essa religião é falsa e não merece crédito. Porém, as Testemunhas de Jeová como pessoa merecem nosso amor, nosso respeito, nós devemos tratá-las bem na medida do possível, evitar contendas, evitar agressão. Eu sou totalmente contra a violência e a agressão a qualquer grupo religioso. Nosso debate é um debate de ideias, é um debate de doutrinas e teologia. Ele não é um debate necessariamente pessoal, porém isso não exime de responsabilidade aqueles que estão na liderança. O corpo governante e todos os líderes da organização, eles são responsáveis sim e prestarão contas em juízo diante de Deus por aquilo que eles ensinam, as mentiras que eles pregam para proteger o patrimônio de bilhões de dólares que eles têm no mundo. Eu deixo meu forte abraço e que a paz e a graça divina encham o coração de cada um de vocês através da fé simples e genuína em Jesus Cristo.